Nesse vídeo vamos trazer aqui, gente, reação absurda, vocês vão ver, de vice-presidente do Mirassol e também de diretor por lá. Além disso, vamos trazer também palavras de Ceni para completar, tem súmula da arbitragem pesando a mãe com razão. Isso muito mais em mais um vídeo aqui do canal Para Bahia. Vem com a gente. Fala, nação tricolor, um abraço para vocês que seguem a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje mais um plantão do Bara, mas antes disso aquela dica, porque você já sabe, falando em Centauro, use o cupom BARA10 e pode usar em compras pelo aplicativo, pelo site, produtos vendidos e entregues pela Centauro. Tá aqui a dica, gente, para você aproveitar esse tênis da Puma, que é um sapatênis, né, praticamente metade do preço, vale muito a pena. Nessa cor aqui, você tem que olhar, inclusive, se é sempre vendido e entregue pela Centauro, isso varia de acordo com a cor, de acordo com a numeração do produto, e tá aqui o valor final para você não ser surpreendido. Ele vai, gente, de R$ 349,99 para R$ 196,64 no Pix, gente, tá aqui, ó. Ou quer dividir? 2 de R$ 113,49 sem juros. Clique no link que tá no primeiro comentário também na descrição do vídeo e aproveite essa oferta logo, porque vai acabar o produto em promoção. Mas vamos para o assunto de hoje. A gente começa trazendo o nosso tricolor de aço daquele jeito, hein, gente? Bavi é Bavi. E tá aqui, ó. O Bahia 3-0 dentro do Barradão, Sub-12 vence o Bavi pela Copa Carlos Amadeu, Bernardo Xavier 2 e Danilo Lustosa marcaram para os pivetes de aço. Tá aí, gente, incrível, hein? Cada vez mais normal essa disparidade. 3-0, fizeram a festa lá dentro, representaram. Bacana, hein, gente? Parabéns à meninada aí, que o Bahia continue cada vez mais ampliando a sua vantagem nessa tal dessa rivalidade. Tá, informação sobre Ceni, vamos trazer aqui um trecho da coletiva dele depois do jogo, tá aqui. Superação muito grande de todos, hoje o banco entrando, ajudando bastante, né? Muitos jogos a gente não conseguia mudar o jogo com o banco, hoje foram jogadores que foram importantes, Ademir sofrendo pênalti, Sanabria fazendo gol, Nestor, se você observar na puxada no gol que o Kiki chuta e dá na trave, Nestor atrai o lateral, deixa o Kiki livre, fazendo, acho que cada um tentando ajudar da melhor maneira possível. Gilberto, depois de não sei quanto tempo, mas sei lá, mais de um mês e meio, quase 2, sem jogar também, entrou pra gente dar um pouquinho mais de sustentação no meio com o Nico, né, quando o Caio dá muito volume de jogo, mas a gente tava sofrendo muito contra-ataque, muita transição, e aí o Nico vai lá pra dentro pra tentar. Eu acho que o time não desistiu, não esmureceu, poderíamos ter vencido de maneira melhor se o juiz tivesse dado pênalti no Everton, foi um pênalti claríssimo, que o jogador puxa, ponto futuro onde a bola iria entrar, mas 5 jogos fora de casa, vencer 4, 80% de aproveitamento é algo que, mesmo que a gente esperasse melhorar muito, não é uma coisa normal, comum, né? E chegamos a 20 pontos, continuamos na briga, se mantendo na briga, no topo, e esse é o importante. Agora descansar bem, trabalhar bem para um jogo difícil contra o Flamengo. Aí, gente, é isso mesmo, hein? O mais otimista achava realmente 4 triunfos em 5 jogos fora de casa. Parabéns a Ceni, parabéns ao Bahia, que o Bahia continue aí nessa crescente cada vez mais em prol de uma temporada que seja histórica pra gente. Outra informação é sobre a súmula da partida, tá aqui, gente. A CBF disponibilizou, viu? Para quem não viu ainda, toda a súmula tá aqui, CBF, súmula online, Mirassol e Bahia. E o árbitro, com razão, desceu a mão. Impressionante, hein, gente? Vou trazer para vocês aqui essas ocorrências que o árbitro relatou depois do jogo. Após o término da partida, houve a invasão de campo de vários integrantes vestidos com uniformes utilizados pelo corpo técnico do Mirassol. Informa que foram apresentados 2 vermelhos a 2 pessoas uniformizadas, sendo uma delas identificada como o senhor Alan Ferreira Munhoz da Silva, fisioterapeuta da equipe do Mirassol, que não estava relacionado para a partida, e o mesmo invadiu o campo de jogo, vindo em direção à equipe de arbitragem, proferindo de maneira agressiva e ostensiva com o dedo em riste os seguintes dizeres: "Você é um safado ladrão sem vergonha, veio aqui nos roubar. Isso já veio da CBF combinado, seu ladrão. Vocês todos são ladrões." Na saída da equipe da arbitragem para o vestiário, esse senhor proferiu os seguintes dizeres: "Não podemos reclamar, vamos aplaudir eles de forma irônica, seus ladrões", incitando outras pessoas não identificadas a nos agredir verbalmente com as mesmas ofensas. Me senti extremamente ofendido na minha honra com tais palavras e atitudes. Outro cartão vermelho apresentado não foi possível identificar o integrante uniformizado da equipe do Mirassol até o encerramento da presente súmula. E aqui ele prossegue, gente, nessa parte aqui, ó. O motivo deste cartão é que o mesmo se dirigiu à equipe de arbitragem com as seguintes palavras: "Seu ladrão vagabundo, só veio aqui roubar a gente. Pode me expulsar mesmo que não vai dar em nada para mim, seu safado." Informa que me senti ofendido na minha honra com tais palavras. Após o término da partida, quando a arbitragem se encontra no meio de campo, o senhor José Paulo Bezerra Marcel Júnior, diretor de futebol da equipe do Mirassol, vem em direção a gente e disse as seguintes palavras: "É um absurdo que vocês fizeram não marcar uma falta dessas. A derrota é culpa sua, a gente tem que fazer isso sim." Neste momento, o assistente 2, seu Celso Luiz, pediu calma ao mesmo e para falar com os atletas e profissionais de sua equipe para pararem com as agressões verbais. Neste momento, o referido diretor disse: "Agressões? Agressão vocês vão ver quando passarem no túnel." E em seguida, as luzes do túnel foram apagadas. Foi Paulinho aí, viu, gente? Esse José Paulo é Paulinho, aquele jogador, inclusive, do Corinthians.
Após o término da partida, com a invasão relatada acima de integrantes da comissão do Mirassol, houve a proteção policial para a equipe de arbitragem e o comandante, tenente Eduardo Melo, nos informou que naquele momento não possuía contingente suficiente para nos dar segurança para acessar o vestiário pelo túnel, no qual realmente havia inúmeras pessoas não identificadas. Essas pessoas faziam gestos provocativos, nos chamando para passar no túnel. Após 35 minutos de espera e sempre em comunicação com o comando da PM, houve a chegada de reforço policial solicitado pelo comandante, sendo assim possível acessar o vestiário de maneira segura. Por questão de segurança, o comandante sugeriu nossa saída do estádio o mais breve possível, não sendo possível a equipe de arbitragem tomar banho no vestiário e fazer os relatórios da partida. Ainda por questão de segurança, a equipe de arbitragem foi escoltada pelo policiamento do estádio até o hotel. Quando estávamos no meio do campo, aguardando a liberação da polícia para ir ao vestiário, um senhor de camisa amarela que estava ao lado dos membros da equipe do Mirassol fez gestos de roubo em direção à equipe de arbitragem. Não foi possível identificá-lo até o fechamento da súmula. Quando estávamos no meio de campo aguardando a liberação da polícia para ir ao vestiário, por volta de 15 minutos após o término da partida, foi colocado no telão do estádio o lance reclamado pela equipe do Mirassol, sendo reprisado até a nossa saída do campo, incitando a torcida contra a equipe de arbitragem, que proferiram os seguintes gritos: vai morrer, vai morrer. Durante a confecção desta súmula, tomei ciência da entrevista pós-jogo do atleta do Mirassol, número 34, seu João Vitor Carral Santana, capitão da equipe, que o mesmo relata que o árbitro disse: pediu para ir chorarmos no vestiário. Afirmo veementemente que tais palavras são inverídicas e em nenhum momento foram proferidas por mim ou por algum membro da equipe de arbitragem. Tá aí, gente, súmula pesada e com razão de um Mirassol que chorou muito mais pelo resultado do que pela arbitragem em si. Vou trazer já o vídeo da reclamação do lance, né? Vocês sabem. Mas antes eu vou trazer aqui, inclusive, a reação totalmente absurda do diretor Paulinho do Mirassol e do vice-presidente. Vejam vocês, gente, o que é que eles falaram também depois do jogo. Tá aqui, ó. Pessoal, boa noite a todos. Entrevista coletiva hoje de um jeito diferente vai ser o pronunciamento do Júnior Antunes, vice-presidente do Mirassol, e do Paulinho, do executivo de futebol. Eu vou iniciar, Paulinho. É com muita tristeza que eu e o Paulinho estamos aqui agora, tá? Tem uma matéria aí do Globo Esporte, tá? Que é pública. Hoje é o 6º jogo que nós somos prejudicados pelo VAR, tá? Em momento algum a diretoria está sendo omissa por nada, tá? Após o jogo do Botafogo, eu estive na CBF, numa reunião de 3 horas, tá? O Paulinho participa de todas as reuniões pós-jogo para questionar os problemas de arbitragem. E a gente está muito triste com o que está acontecendo, tá? O Paulinho ainda conseguiu falar com o presidente da comissão de arbitragem agora após o jogo, ele se comprometendo. Eu falei, depois eu acabei pegando o telefone, fazem exatamente 6 jogos que você está se comprometendo e a gente não consegue ter uma arbitragem. Eu falei, perdemos do Red Bull, ninguém reclamou de nada, certo? Não estou pedindo nada que favoreça o Mirassol, só estou pedindo igualdade, certo? O que deixa a gente mais triste, um árbitro deste hoje aqui, é falar para o nosso atleta no campo, vai chorar lá no vestiário, tá? Não é assim. E nós tivemos 2 melhores árbitros brasileiros, foi o Klaus e o Wilton, tá? Que em decisão de campo, eles não deram. E o mais importante que o VAR vem e deu 2 pênaltis contra nós. Aí depois tivemos gol no lado do Tiquinho, né? No gol no lado do Tiquinho, o Wilton não deixou nem o VAR avaliar e já mandou sair rapidamente, tá? Então a gente está muito triste com o que está acontecendo. Então, pode ter certeza que nós estamos falando muito feliz com o que o nosso time está desempenhando, com o que está jogando, tá? E o recado vai ser muito breve, tá? Para a torcida do Mirassol. Fica tranquilo. Nós vamos até o fim e nós vamos conseguir sair dessa. Nós vamos conseguir porque nós fazemos tudo certo. Aqui não tem coisa errada aqui no Mirassol. As condições são todas muito boas para tudo com muita honestidade. Então nós vamos conseguir sair dessa, tá? Pode ficar tranquilo, nós vamos conseguir dar virada nisso aí e vai ter uma hora que eles vão ter que parar de prejudicar a gente. É o que eu falei, acabei de falar para o chefe da arbitragem, não quero que você me ajude em nada, só não quero que me prejudique. Boa noite a todos. Acho que o Juninho falou tudo, mas eles conseguiram mais uma vez, tirar talvez o nosso foco e fazer com que a gente, em algum momento, perca o tesão de trabalhar no futebol. Essa é a grande verdade. E a culpa é da arbitragem. Um árbitro onde ele coloca que o meu atleta, que ele tem que chorar dentro do vestiário, chorar no campo, desculpa. Não pode apitar nunca mais. E aqui não é desculpa. A responsabilidade é nossa e nós assumimos. Diretoria, comissão, atletas. Só que hoje foi uma das maiores vergonhas que eu já vi na minha vida um árbitro fazendo. Então eles pediram, né, serenidade, calma, tranquilidade. Mas até quando? É o 6º. Não tem que esperar até dezembro? Então, assim, já não tem mais argumento.
Um árbitro que não consegue conversar, não tem diálogo. O Bandeira, assim, ó, não pode, com todo respeito. Um diálogo terrível. Não sabe conversar com ninguém, chamando as pessoas para brigar. Realmente essa é a arbitragem brasileira que nós queremos? Profissionalizar? Então, assim, não tem argumento mais. E como o Juninho falou, nós vamos até o final. Ninguém vai se esconder. Muito pelo contrário. Nós vamos dar as mãos e vamos junto sair dessa. Agora a gente não quer que favoreça, não. A gente só pede que sejam justos com todos. Somente isso. Obrigado. Tá aí, gente. Surreal, né? Surreal. Totalmente desproporcional. Agora, sim, tem algumas reflexões para trazer. Primeiro, para o Bahia ver como é que são as coisas. Mirassol nem de perto foi prejudicado na mesma proporção que o Bahia. Seja nesse jogo, seja em todo o campeonato. A gente traz aí o Bahia uma sequência pesada de anos sendo prejudicado pela arbitragem. Não estou tirando aqui o mérito da gestão do Mirassol, mas aí é muito chororô, decorrente até, quem sabe, de alguns outros jogos, não do Bahia diretamente, primeiro ponto é esse. E segundo, muito pela derrota, pela forma que foi, de virada, diante do desespero do Mirassol. E aí criam essa cortina de fumaça para tentar reverter a narrativa. E muita gente da mídia que acompanha e torce para outros clubes do eixo resolveram repercutir tudo que o Mirassol criticou. E aí resolveram abafar o que o Bahia teve de prejuízo. E sim, o Bahia foi o mais prejudicado nessa partida pela arbitragem. Não adianta tapar o sol com a peneira. Tivemos um lance que o jogador deveria ter sido expulso. Não teve disputa de bola em lance assim. Não é situação de evitar dupla penalização. Não, porque não teve disputa de bola. Em lances assim, quando há contundência, o certo é expulsar. Por quê, Bara? Porque senão você vai prestigiar a falta. E pro cara vai ser vantagem da falta porque ele evita o gol e tem a chance, de repente, de evitar o gol nos pênaltis com o goleiro. Foi o caso que aconteceu no Bavi. Arcanjo deveria ter sido expulso, é bom se diga. E sobre o Everton Ribeiro, mais pênalti impossível. O mais prejudicado foi o Bahia. E aí, Bara, sobre o lance de Gilberto, gente, no vídeo de mais cedo, eu até tive a impressão, por mais que para mim seja um lance interpretativo, eu tive a impressão mais tendente à falta. Mas eu passei a rever o lance com muito cuidado, com muita serenidade, sem clubismo aqui, por outro ângulo. Tá aqui, vou trazer para vocês até uma imagem um pouco mais lenta. Esse ângulo não ajudou muito não, ó. Esse ângulo não ajudou, porque há sim esse apoio. Mas tem um segundo ângulo, aqui na câmera invertida, vocês vão ver, é esse que eu vou trazer para vocês agora, prestem bastante atenção, e eu vou até antecipar a situação. Veja que o jogador do Mirassol já vai se projetando antes do contato de Gilberto nas costas dele. E qual é a situação? A situação é de falta, sempre aquela falta corriqueira de futebol. O jogador espera o contato e se joga. Geralmente a arbitragem marca. Mas como foi gol, a arbitragem reviu e viu que não foi falta. E para mim, sinceramente, agora eu percebi muito mais que não foi falta. O jogador esperou o contato e se projetou. Tanto que as mãos de Gilberto nas costas dele não teve contundência. E foi somente depois que ele já estava caindo. Vejam vocês aqui a situação. Tá aqui, né? Vejam vocês. Gilberto chegou agora na marcação. Normal, disputa de bola, vejam vocês. Não empurrou ele nem nada. Os braços de Gilberto estão aqui, normal. Continua. Olha ele se jogando já. Isso foi antes desse braço de Gilberto aqui, viu, gente? Vou até trazer para vocês verem aqui. Foi antes, ó. Ó. O braço de Gilberto nem pegou a mão de Gilberto, a mão direita aqui. Passou direto. Quando o cara já estava caindo. Por isso que eu estou trazendo aqui com tranquilidade, ó. Ó. Ele já estava caindo, ó. Ele pulou, ó. Pronto. Só. Ele simplesmente se jogou. Vejam vocês o que são as coisas. Então vejam a proporção da reclamação do Mirassol que não tem fundamento. Repito aqui. Então a gente, como torcedor do Bahia, tem que repelir esse tipo de narrativa, porque querem colocar o Bahia como algoz, como vilão. E o Bahia, seguramente, uma das principais vítimas de arbitragem, não só nesse ano, nos últimos anos. Mas é contra tudo e contra todos. Vamos partir para cima, mas sem deixar que eles vençam no papo, como se diz. O Bahia foi prejudicado, mas ainda assim venceu. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilha com geral, ajuda a gente a chegar aos 90 mil inscritos e aproveita aí a vantagem da Centauro com o Pomara 10. Tamo junto, saudações de colores e até a próxima.